Fala, estradinha, tudo bom? Então, hoje o vídeo é sobre 30 minutos para melhorar a sua vida. Sim, então, como diz na legenda, 30 minutos, sim, podem melhorar a sua vida. Até porque a gente define que a gente nunca tem tempo para nada, não é verdade? Eu também. Eu também acho que eu nunca tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para correr, eu não tenho tempo para malhar, eu não tenho tempo para estudar. Então, baseado nos estudos que eu andei fazendo, baseado nos livros que eu andei lendo, obviamente, né, que nada se cria, tudo se transforma, eu transformei isso em um mini combo, vamos colocar assim, de ideias de como eu poderia melhorar, né, essa questão de tempo sem que atrapalhasse no decorrer do meu dia a dia, certo? E eu li o livro O Milagre da Manhã e nesse livro existe seis tarefas que você faz pela manhã no período de 1 hora, né, que melhorariam o seu dia. Top. Eu já fiz e deu super certo. Só que eu entendo que muitas vezes esse livro é baseado nessas 6 tarefas, porém elas são divididas uma média de 5, 10 minutos cada tarefa, certo? E às vezes a gente coloca na nossa pequena mente limitada que não é possível fazer isso em 5 ou 10 minutos, ou que a quantidade de tarefas podem influenciar, né, entre uma e outra, acabar atrapalhando, ou na verdade a gente não faz pi nenhuma simplesmente porque não quer, não é verdade? Então, baseado nesse livro, eu, ao invés de pegar as 6, eu defini 3 atividades que poderiam sim me auxiliar muito, que eu achava que eu poderia me desenvolver, era algo que eu já queria há algum tempo. E eu escolhi então, dessas atividades, eu escolhi que eu gostaria de voltar a correr. Voltar não, né? Porque eu nunca corri. Mas eu já dei umas corridinhas por aí, então assim, o objetivo era focar nisso. Então eu falei, sim, eu preciso correr. Ler. Eu gosto de ler, mas eu sempre acho que eu não tenho tempo para isso. Então foi outra coisa que eu defini como uma coisa que eu gostaria de retornar a fazer. A terceira coisa era me exercitar, porque além da corrida, né, tá tudo meio flácido, eu queria que eu tivesse uma atividade, certo? Então eu não foquei em várias atividades. Eu defini 3 atividades que nesse momento eu achava importante, certo? Porque como eu já fiz o Milagre da Manhã, eu sei que com o tempo, né, com os hábitos que você adquire, com o tempo isso se torna mais fácil. Mas então eu pensei, poxa, eu tenho pouco tempo, ou eu não tenho pouco tempo, eu não tenho prioridades. Definindo que eu não tinha prioridades, eu decidi que eu ia colocar tempo para que essas atividades fossem prioridade. Então eu fiquei pensando, tá, mas 10 minutos de leitura vai resolver a minha vida? 5 minutos de meditação vai resolver a minha vida? 20 minutos de atividade física vai resolver a minha vida? E por medo, talvez, eu resolvi diminuir isso. E eu falei, tá, eu consigo guardar 30 minutos do meu dia para fazer uma dessas atividades? Então eu pensei, vou começar correndo. E eu moro próxima à orla e eu decidi que sim, que eu ia correr. Só que eu gosto de correr pela manhã. Então eu falei, não, eu vou correr, mas eu vou estipular um tempo de corrida. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu acho que tempo, se tiver sobrando, a gente vai gastando. E eu tenho certeza que você também é assim. Então, o que eu defini pra mim? Eu falei, tá, se eu tenho pouco tempo pela manhã, por que não estipular um prazo para que eu faça essa corrida? Então, o que eu fiz? Eu defini que eu iria correr 15 minutos. Quando o time batesse 15, eu ia botar mais 15 minutos e correr voltando. Não importasse o tanto
de quilômetros ou metros que eu fosse correr. E assim eu fiz. Acordei, coloquei meus 15 minutos, parei na praia, né? Quando eu cheguei, coloquei 15 minutos e saí correndo. Saí correndo, saí correndo, saí correndo. Coloquei no aplicativo, né, Strava, que assim me auxiliava mais nessa questão de controle. E coloquei um despertador, né? Aliás, coloquei um temporizador, um timer. E corri 15 minutos. Quando esse alarme bateu 15 minutos, eu retornei. E isso assim, eu consigo correr 15 minutos. Depois eu pensei, eu consigo correr mais 15. Na verdade, eu não corri, né? Eu fazia um trote, depois eu voltava a correr, corria 1 minuto, andava mais um tempo. E eu vi que dava para fazer. Ao final desse período, quando eu cheguei em casa, desliguei o aplicativo, desliguei o horário, né? O despertador tocou e eu me comprometi àquilo. Eu vi que eu tinha feito mais de 5 quilômetros em 30 minutos. Top, né? Fiz 5 quilômetros e eu me assustei. Eu falei, poxa, 5 quilômetros? Muitas vezes eu não conseguia nem fazer isso, porque enrolava e tirava uma foto da praia, e tirava uma foto de mim, e tirava uma foto do sorvete, da água de coco. Aí eu falei, legal, 30 minutos eu consegui correr 5 quilômetros. Aí tinha um livro que eu já tinha comprado há um tempo, que eu gostaria de ler e eu nunca conseguia, porque achava que nunca dava tempo. E era um livro que eu ia enrolando, mas é um livro que eu já tinha escutado falar, já tinha visto alguns vídeos no Instagram e no Facebook, e também no YouTube, e que eu resolvi que eu iria ler aquele livro. E eu pensei, tá, como utilizar esse método de 30 minutos dentro desse livro? Então eu estipulei que eu iria ler 30 minutos certinho e que eu iria ver quantas páginas eu conseguia fazer. Na verdade foi o inverso. Na verdade eu vi quantas páginas, aliás, eu eu decretei que eu iria ler 10 páginas naquele dia. E eu cronometrei para ver mais ou menos quanto tempo no meu ritmo de leitura eu conseguiria ler. Então o que eu fiz? Eu peguei 10 páginas, esse era o meu objetivo do dia, e cronometrei. No meu ritmo, ao final das 10 páginas, quando eu terminei e desliguei o cronômetro, tinha dado 27 minutos. Sim, quase 30. Isso eu estava meio sonolenta e tudo mais, então foi meio estranho. Até aí tudo bem. Aí eu parei para analisar, eu falei, cara, eu consegui ler 10 páginas, que era o meu objetivo, em 30 minutos. Então eu falei, caramba, eu não preciso de muito tempo para conseguir pôr em prática o hábito da leitura. E eu achei isso muito interessante. No dia seguinte eu falei, beleza, fui fazer minha corrida, deu tudo certo, 30 minutos, mais de 5 quilômetros, feliz, satisfeita. Falei, tá, e se eu cronometrar o tempo que eu fizer de atividade física aqui dentro mesmo de casa? E foi o que eu fiz. Coloquei uma música, coloquei uma roupa e cronometrei 30 minutos. E fiz exercícios que eu já tinha alguma prática da época de academia, conjugados, né? Eu fazia um, já intercalava outro, descansava. Fazia um, intercalava outro, descansava. E eu vi que eu já tinha feito mais de cinco tipos de exercício, né? Combinados. E que o tempo não acabava. E eu fiz da forma... Ah, mas você fez larga? Não, eu fiz da forma correta. Eu fiz de forma precisa, do jeito que eu acho que deve ser feito, do jeito que eu lembrava que era feito na academia. E eu vi que sim, que sobrava tempo. Deu tempo de fazer uma abdominal, deu tempo de dar uma esticada. E eu entendi que não nos falta tempo. O que falta é prioridade. E a ideia de escassez de tempo me levou a entender que quando você entende que há pouco tempo e que você só tem aquele momento para fazer, o seu cérebro automaticamente vira a chave e você entra em foco. E você consegue sim pensar que
Você só tem aquele tempo. Na verdade, tudo na vida deveria ser assim. A gente deveria entender que a gente só tem aquele tempo, a gente só tem hoje, a gente só tem o agora, não sabemos o que vem depois e utilizar isso da melhor forma possível. Entre essas técnicas que eu falei e que eu precisava para manter de alguma forma o foco, eu criei um macetezinho a questão da leitura. Por ser muito ansiosa e não saber mais ou menos quanto eu conseguiria ler, né, quantos livros eu conseguiria ler, o que eu fiz? Eu dividi o livro que eu estou lendo com clipes a cada 10 páginas. E assim ficou. E assim ficou. Eu dividi o livro. Cada clipe desse contém 10 páginas. Então eu sei que se eu for fiel ao que eu informei pro meu cérebro que eu seria, menos de 25 dias eu leria esse livro. Um pouquinho a cada dia. Se eu fizesse todo dia um pouquinho, todos os dias eu teria lido o livro e no final do mês eu teria um livro inteiro lido. Então, assim, para formar um hábito, assim como diz esse livro, assim como diz O Milagre da Manhã e diversos outros livros, como O Poder do Hábito, O Poder da Ação, é um pouco a cada dia. A semente, para virar uma árvore, ela não nasce árvore, ela precisa ser plantada, ela precisa germinar, ela precisa ser regada, passar por fases para se transformar numa árvore. Assim também somos nós. Então, baseado nisso, eu creio que 30 minutos que você encontra para você durante o dia pode sim fazer alterações na sua vida. Se a gente for parar para analisar, durante o dia, quanto tempo a gente perde na rede social? Quando você olha, meu Deus, você para, vou parar, deixa eu só clicar aqui. De repente passou 2 horas. Então, criando o senso de tempo escasso, a sua mente vira a chave da responsabilidade e do foco. Bom, esse é o meu primeiro vídeo do canal, esse é o canal LaBR, meu nome é Alice e foi muito bom falar com vocês.